Fala, gente, e aí, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos em mais um episódio hoje do nosso Cast Fit. Tô aqui com a voz um pouco ruim depois de uma palestra, depois de realmente gastar bem, mas hoje a gente vai ter uma entrevista incrível com o Oséias. Oséias, hoje a gente vai falar sobre sono, mas antes não esqueçam de seguir nossos canais nas redes sociais, Instagram, TikTok e no YouTube, o canal da Play Hits TV, e me seguir, Kaique Lins, e seguir também o Cast Fit. E hoje estamos aqui com o Oséias. Seja bem-vindo, Oséias, um prazer ter você aqui. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a importância do sono, né? Mas antes, se apresente a nós. Valeu, Kaique, obrigado. É um prazer estar aqui, né? Falando sobre algo que eu gosto de estudar. Obrigado pelo convite aí. Eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco, né? Estudo sono há mais de 10 anos, sou formado em Educação Física e sou doutor em Ciências da Saúde, tá? E aí, ao longo desses últimos 10 anos aí, eu tenho me debruçado aí para saber como é que o exercício impacta o sono, como é que o sono impacta o exercício e vice-versa. É isso aí. E aí, importante, né, Zé? Hoje a gente vê, até nós próprios profissionais da educação física, os profissionais de nutrição, o quanto hoje é dada atenção à importância do sono, do sono profundo, do sono regenerativo. E fala mais um pouco, realmente, hoje, o contexto, né, de como começou. Acho que hoje tu é uma das poucas pessoas do Brasil que pesquisa sobre sono, né? Que a gente sabe que ainda é algo que aqui no Brasil não é algo que está em alta, mas a gente vê já em outros países que tem uma gama de estudos, principalmente com atletas de alto rendimento, e mostrando realmente a importância não só para o público comum, mas como realmente o esporte. Isso é muito interessante, né? Porque o pessoal tem estudado o sono muito nos intuitos de doença, né? De, assim, uma apneia do sono, uma insônia, que eu também estudo isso. Só que aqui no Brasil, a importância do sono para o desempenho e até na nutrição, o pessoal tem estudado muito pouco, né? Eu tenho me debruçado muito sobre esse assunto aí nos últimos anos. A gente tem visto muito sobre privação de sono. Quem não está privado de sono hoje em dia? Muita gente está privada de sono hoje em dia, né? Aí que é da área da educação física aqui. Exatamente, exato. Então, o que acontece? Aí a gente tem visto, por exemplo, uma pessoa que está privada de sono, que ela dorme só 4, 5 horas, a gente tem visto que isso tem impactado diretamente no desempenho dela, de exercício físico. Então, ela rende menos no cardio, ela rende menos na musculação, no treino de força, e ela rende menos no trabalho também. Tem uns estudos mostrando que a pessoa que dorme 4 ou 5 horas por dia tem o mesmo efeito de trabalhar bêbado. Caramba. Trabalhar bêbado. Por quê? O pessoal pegou, comparou quem dormia pouco com quem trabalhava bêbado, quem bebia, né, que não trabalhava bem, quem bebia, e fez um teste cognitivo no trabalho. Os caras tiveram o mesmo desempenho. Então, dormir pouco é a mesma sensação de o cara trabalhar depois de ter bebido a noite toda. Vamos dizer assim, de você estar de ressaca, né? Exato, entendeu? Tá de ressaca, tá com aquele comportamento de tá letárgico, tá pensando devagar, entendeu? Tá no mundo da lua, tudo isso. Então, afeta o trabalho também. Eu tive uma lesão mês passado, Zé, no peitoral. Tive um rompimento do peitoral menor e foi logo após. Eu vim de uma rotina ali de quase um mês, realmente, com muita restrição de sono, muito trabalho. Tinha viajado para congresso. Lá no congresso, tava dormindo 3 horas em São Paulo, tipo, treino, congresso, saía, jantava, voltava. Na semana, eu acho que 2 semanas depois, 3 semanas depois, ainda continuei o ritmo. E aí, um determinado dia, tinha sido um dia que eu tinha dormido bem a noite toda, tinha dormido cedo, tava tudo controlado. Eu fiz, hoje eu vou fazer o treino da minha vida. No primeiro exercício eu me lesionei. E aí entra no ponto que eu entendi que não era o fator também descanso apenas naquele dia. Era o fator do cansaço acumulado que eu vinha tendo, mesmo a alimentação estando bem, suplementação. E aí entra no ponto também o excesso de estimulantes, cafeína, pré-treino. E aí, depois até mesmo pensando, eu fiz, rapaz, eu acho que só esse fato de não ter descansado, não ter dormido esses dias, teve total correlação com essa lesão. Rapaz, eu vou dizer a você que com certeza teve relação com essa lesão. Porque é o seguinte, a gente pensa que consegue compensar, por exemplo, uma noite mal dormida com outro dia, ou então uma semana inteira de privação de sono, no final de semana eu vou dormir mais. Não, você compensa fisicamente, às vezes, mas, por exemplo, do ponto de vista cognitivo e neuromuscular, você não consegue compensar. O que quer dizer isso? Quer dizer que mesmo você tendo dormido uma noite antes daquele treino, ter dormido bem, você teve um acúmulo de privação de sono ao longo da semana inteira. Isso te prejudica em relação ao hormônio que é liberado durante o sono, tu não consegue limpar o lixo que está na cabeça durante o sono. Então, foram vários dias prejudicados.
E aí você tendo dormindo apenas uma noite não foi suficiente para restabelecer, para ter aquele sono restaurador para o que você precisava de fato. E aí realmente tem muitos estudos mostrando que você quando dorme menos, você está mais propenso à lesão. A gente fala hoje de nutrição e exercício e fala de sono. Mas a grande questão é que a gente negligencia o sono ainda. Então o cara se alimenta bem, né? O cara treina bem, mas ele negligencia o sono. Por que isso? Porque tem aquela máxima: trabalhe enquanto eles dormem. Meu amigo, isso aí é um tiro no pé. E eu acho que seria um tripé, né? Vamos dizer assim. Só que nesse tripé, o sono seria realmente o mais importante, Osés? Ou, vamos dizer assim, seria 33,33% de cada? Rapaz, essa pergunta é interessante. O sono, nesse aspecto aí, o tripé da saúde, né? Isso. Que é nutrição, exercício físico e sono. Nesse aspecto aí, é 1/3 para cada, tá? Então a pessoa se alimenta bem e a pessoa treina bem. O problema é que a evolução do treino dela e a evolução da alimentação boa dela vai ser durante o sono. É durante o sono que a gente libera um monte de hormônio que vai ajudar a gente a emagrecer ou ficar mais forte. Se eu não durmo bem, vai acontecer o quê com a minha dieta e com o meu exercício? Não vai render adequadamente. Então, as pessoas esquecem muitas vezes do tripé, o pilar do sono. Se alimenta bem, treina bem, mas na hora de dormir, que é a hora que vai se recuperar, não consegue. Eu digo que é como se fosse a gente construir uma casa, né? Pra gente ter resultados sólidos, a gente realmente precisa ter alimentação, treino e sono, tudo realmente em equilíbrio. A gente sabe que hoje, na sociedade que a gente vive, na velocidade que a gente tem, acaba que se torna realmente, muitas vezes, o sono o que é mais negligenciado. Porque é o que realmente a gente precisa parar para fazer. Para assim, não, vou parar para dormir cedo e ter que acordar cedo. Isso. A dieta a gente consegue levar marmita para onde a gente for no dia a dia. O treino a gente consegue tirar 30 minutos, 40 minutos durante o dia, mesmo trabalhando. Quem trabalha de home office, por exemplo, às vezes vai para academia, vai se exercitar trabalhando. Uhum. Mas o sono a gente não consegue realmente ter essa compensação dele, fazendo ele com tarefas em conjuntas. Ou você dorme ou você dorme. Isso, exatamente. E aí qual é a questão? Aí você falou assim, ou a gente dorme ou a gente não dorme. Mas tem algum momento, alguma estratégia que eu consiga, de repente, tentar compensar essa noite mal dormida? Se for pontual, tem, que é o cochilo. O cochilo ajuda. Está comprovado já que o cochilo melhora tanto o desempenho da gente no trabalho quanto no treino. Realmente ele ajuda. Então, o que acontece? Se eu tiro um cochilo de até 30 a 40 minutos controlado, esse cochilo ele vai me ajudar se eu for treinar, se eu for trabalhar. Já está comprovado. Tem grandes empresas aí que mostram que dão local para o funcionário tirar um cochilo após o almoço. A grande questão isso não pode ser rotina. O cochilo, ele não pode ser a rotina para compensar uma noite mal dormida, entendeu? Porque no cochilo não vai ter a liberação de hormônio que você precisa, que ocorre à noite no escuro. Então o cochilo é apenas para lhe dar uma leve gasolina para você trabalhar de forma mais adequada ou então render melhor, mais adequado. Mas não deve ser rotina. Beleza? Então, assim, é uma alternativa pontual para uma noite mal dormida. O ideal é que você realmente controle ali para você dormir 7 horas por dia hoje em dia. Não é mais 8 horas. Você consegue dormir 7 horas, já é um sono suficiente para a maior parte das pessoas. A grande questão é que a gente está dormindo 5 horas por dia. 5 horas e meia, 6 horas. E em relação às fases do sono, Zés, qual a importância de cada fase? Em relação, porque a gente tem a fase mais profunda, né? A gente tem algumas fases em relação ao sono, né? Isso é importante demais. A gente tem basicamente 4 estágios, né? A gente chama de estágios do sono, que é o estágio N1, N2 e N3, são 3 estágios, no sono não REM, e tem o sono REM, que é a outra fase, né? Então, essa fase da gente, que é a fase não REM, que é o estágio 1, o estágio 1 é aquele que a gente começou a cochilar. Fechou o olho, entrou em N1, que é o estágio 1. Rapidinho, você sai dele e já entra no sono moderado de transição, que é o sono N2. Esse sono aí é um sono onde você está mais difícil de acordar. E aí você passa a maior parte do tempo nele. Depois dele, você tende a entrar no sono N3, que é o sono profundo. Ainda não é o sono REM. É o sono profundo, que é o sono de ondas lentas, que você fica lento, o seu cérebro está lento. É aí que começa a liberar hormônio testosterona, GH, começa a fazer uma limpeza do cérebro de tudo que a gente produziu, começa a limpar e organizar a memória. Depois a gente entra no sono REM, que é o sono que o olho fica
girando rapidinho. Se a gente olhar para a pessoa dormindo e tiver girando, tá no sono REM. Esse sono, ele é o principal para consolidar a memória e ajustar o que a gente aprendeu e o que a gente assimilou durante o dia. Então, são 4 fases. O que acontece? A gente passa por elas várias vezes na noite. Não é só uma única vez. Então, eu passo nesses 4 estágios, eu vou e volto, como se fosse uma roda gigante. Eu vou e volto nele várias vezes, em média 4 a 6 vezes. Então, o sono N1 é um sono levezinho, o N2 é o sono de transição, que você passa mais tempo nele, é um sono moderado, e o 3 é o sono profundo. É o sono que a gente libera hormônio, que realmente é uma recuperação física. E aí o sono REM é onde a gente começa a organizar a nossa memória para outro dia. A grande questão é que se a gente tem um sono muito curtinho, a gente passa menos tempo em cada fase dessa. Aí é menos liberação hormonal, menos memória sendo organizada, tudo isso. Mas basicamente são 4 fases. Uma dúvida, que essa dúvida é minha, Zé, é a relação desses relógios, o Apple Watch, Garmin, que eles marcam o sono. Realmente é fidedigno essa marcação deles? Não, você dormiu tantas horas de sono profundo, tantas horas. Isso daí realmente funciona ou não funciona? Rapaz, essa pergunta é muito boa. Por quê? O que acontece? Em relação aos dispositivos vestíveis, né, os wearables, que é o smartwatch, tudo isso, ele dá um bom indicativo de como está o seu sono, mas é baseado apenas em movimento, tá? Então, se seu braço está pouco movimentado, ele vai achar que você está dormindo, mas pode estar acordado, mas pode estar parado. Então, essa é a dificuldade dele. Na maioria das vezes, ele indica a você como é que está o seu sono. Ele pode afirmar se o sono está profundo ou está leve. Não, ele não afirma. Ele indica a você. É melhor do que você não monitorar o seu sono, tá? Ele monitora baseado em movimento. Por quê? Porque a partir da fase do sono que você está, você se movimenta mais ou menos. Se está no sono REM, você não se movimenta. Aí o relógio vai entender sono REM, porque ele está parado, tá? Então, para acompanhar um sono normal, a quantidade de horas que você dorme, ele é ótimo, ele é excelente. Agora, para saber, por exemplo, a profundidade do teu sono, ele não é tão bom. Por quê? Porque ele não tem como saber se tu tá nesse estágio N1, N2, N3 ou no sono REM. Mas ele vai te dizer bem quantas horas tu dormiu. E isso é interessante. Para monitorar o dia a dia, a quantidade de horas é muito legal. Para monitorar a profundidade do seu sono, ele já não é tão bom. E outra pergunta também é aqueles casos de, eu dormi a noite toda, fui dormir cedo, mas eu ainda acordei me sentindo cansado. Eu dormi mais do que normalmente eu costumo dormir. O que acontece para realmente a pessoa sentir essa sensação? Essa pergunta é muito interessante, porque a função do sono é ser um momento restaurador do seu dia. Então, você tem que acordar do seu sono restaurado. Se você restaurado fisicamente e do ponto de vista mental. Se você não acorda restaurado, é porque o seu sono não foi bom. Ah, mas eu dormi 8 horas. Você dormiu o que o pessoal pede para dormir, o recomendado. Só que você, além de falar de duração de sono, tem a qualidade do sono, que ela está ligada não à duração, mas à profundidade do seu sono. Então, o que acontece? Se você dormiu 8 horas, mas seu sono foi leve, você vai acordar cansado. Naquele dia que o cara bebe, e o cara foi dormir feito uma criança, tomou um vinhozinho, tomou uma cervejinha e dormiu. É indutor ao sono. O álcool é indutor ao sono. Ele relaxa você. O problema é que ele muda a qualidade do seu sono. Ele deixa o seu sono bem levezinho. Então, você passa a noite todinha naquele estágio mais superficial do sono, mas não atinge o sono profundo. No outro dia, você acorda o quê? Cansado. Dormiu bastante, mas não dormiu com qualidade. Acorda cansado. E hoje, José, qual seria realmente assim... o melhor procedimento, podemos dizer, para analisar, né, em relação aos estudos, a parte que você pesquisa. Hoje, realmente, como é que funciona essa análise de sono em relação à ciência, em relação de monitoramento das pessoas, dos estudos? É importante essa pergunta porque monitorar é diferente de diagnosticar, de avaliar o sono. Se eu quiser monitorar a quantidade de horas que eu durmo, eu posso usar um relógio, eu estou monitorando. Agora, se eu quero saber como meu sono está, usualmente naquela noite, ou então a profundidade dele, aí eu preciso fazer o que a gente chama de polissonografia. Polissonografia é um exame que a gente faz ou em casa ou no laboratório, que bota um monte de eletrodo na cabeça e que avalia a atividade cerebral da pessoa, avalia a atividade do olho da pessoa e o movimento corporal. Então, o exame, para saber se a minha qualidade de sono está boa ou está ruim, se chama polissonografia. Tá? Agora, se eu quero monitorar as horas do meu sono, eu posso usar um relógio, sem nenhum problema.
não tenho acesso a nem a relógio, nem tenho acesso à polissonografia. Aí tem um monte de questionário aí que avalia. O PSQI, ele é um questionário que avalia a qualidade do sono. E tem também um outro questionário que avalia a sonolência diurna. Então, tem instrumentos que a gente pode utilizar, mesmo sem ser em laboratórios, questionários, que vai dar um bom indicativo se a pessoa tem uma qualidade de sono ruim ou uma qualidade de sono boa. Eu vou até fazer esse teste, porque, meu Deus do céu, quando eu fizer... Ei, Paulinho disse que ia fazer também. Paulinho toma 3 Red Bull por dia. Vixe Maria do céu. Tô tomando só um. Só um. Só um. Dormindo quantas horas, Paulinho? Oi? Dormindo quantas horas? Uns 8 horas. Aí, ó, tá bom demais. Tá bom. Por isso tá no shape. Por isso que tá forte. E aí, ó, Zé, tem umas perguntas, né, que a gente separou. Uhum. E hoje, qual a relação? Isso aí é importante, viu? Prepara. Essa daí é boa pra tu, Paulinho. A relação sono e cama. Rapaz, é interessante, porque a gente pensa que cama é pra fazer um monte de coisa. Cama é pra fazer 2 coisas só. Dormir e ter relação com seu parceiro. Mais nada, pra namorar. Acabou-se. Acabou-se. Eu gosto de ver televisão na cama. Tá errado. Gosto de ler livro na cama. Não é recomendado. Gosto de ver celular na cama. Muito pior. Cama é pra 2 coisas. Pra dormir e pra namorar. É pra isso, tá? Se você vai pra cama pra ver filme, tá errado. Sabe por quê? Porque aquela luz artificial da televisão vai prejudicar o seu sono. Mas não é só a tela do celular, não? Não é só a tela do celular. Qualquer tela que a gente use na cama vai prejudicar o seu sono. E a gente aprende a fazer as coisas por associação. Se a gente deita na cama para ver televisão, a gente associa que a cama é um lugar de televisão. E não é. A cama é um lugar de dormir e de namorar. Mais nada. Então, se eu estou fazendo qualquer coisa diferente disso, o ideal é que se evite. Então, cama é só para dormir e para namorar. Então, interessante é não ter nem televisão no quarto, né? Rapaz, na minha casa não tem televisão. É interessante não ter televisão no quarto. Se eu quero ver um filme, quero ver um jogo que for, vai pra sala, vai para um quarto que tem televisão, mas que não tem cama, entendeu? A ideia é que não tenha nenhum tipo de tela no seu quarto. Até a relação de, vamos dizer assim, de estar no telefone, estar lendo um livro, estar na cama, deitado, isso daí influencia no caso também, né, Zé? Porque o nosso cérebro, ele pode chegar a entender que a gente já tá ali na preparação para dormir, só que a gente tá tendo esse estímulo dopaminérgico que vai fazer com que a gente tenha aquela sensação de prazer e influencie diretamente no sono, né? É exatamente isso. Se a gente tá... Ou então uma sensação estimulante. Se eu tô vendo no meu celular alguma coisa que me anime e chama a atenção, eu tô competindo com o meu sono. Entendeu? Então, a ideia é que eu não veja a tela também por esse motivo durante a cama. Porque a tela são 2 aspectos. O primeiro aspecto é que a luz dela suprime a liberação de melatonina, que é o hormônio ligado ao sono. Quando a melatonina ela é liberada, o nosso corpo entende que é hora de dormir. Só que o celular ou a televisão, ela impede que a melatonina seja liberada. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, às vezes, eu estou no celular aqui vendo um vídeo super interessante que chama a minha atenção. Então, em vez de eu relaxar, eu vou fazer o quê? Vou ficar mais animado, vou ficar mais interessado, aí eu estou competindo também com o sono. Então, atividades estimulantes na cama, elas não são recomendadas, nem leitura e nem celular. E a relação, como tu falou, né, da melatonina, hoje também aumentou muito o uso da melatonina em cápsulas, em gotas, em comprimido, para realmente a gente ter, inclusive eu uso, não vou mentir, eu tenho uma dificuldade gigante de, como eu trabalho muito no digital, fico até tarde no computador, mas não deitado, viu? Tá certo, fico sentado, mas assim, realmente eu sentia muita dificuldade de ter um sono regenerativo, e depois que eu comecei a usar a melatonina, mesmo tendo um período de, geralmente eu durmo 6 horas a 7 horas. Uhum. Hoje, né, já cheguei ao tempo de dormir 4 horas por noite, 3 horas e meia, mas hoje geralmente entre, no mínimo, 6, e aí 8 eu nunca consigo. Uhum. Tipo, eu sempre acordo antes. Mas aí depois que eu passei a usar a melatonina, realmente a qualidade do meu sono melhorou muito. Então, a melatonina é o hormônio que a gente libera, né? Ela é um hormônio. Só que no Brasil ela é vendida como suplemento. Uhum. Por quê? Porque o hormônio no Brasil precisa de prescrição médica. O que foi que a indústria farmacêutica fez? Vamos cadastrar na Anvisa como suplemento. E aí, qualquer um pode comprar. Essa é a jogada. Então, a gente tem melatonina sabor maracujá, sabor laranja, de spray, de gota, de todo canto. Mas, na realidade, você está tomando um hormônio. Entendeu? Se ela fosse hormônio no Brasil, você não poderia tomar, a não ser que o médico prescrevesse. E qual é a bronca de tomar hormônio? É que você produz melatonina. Se você toma por conta própria, de forma externa, exógena, o seu organismo
ele vai entender que não precisa produzir. E aí, no dia que você parar de tomar, você vai descompensar o seu sono, porque ele não está mais produzindo melatonina. Vai levar uns dias para começar a reproduzir melatonina. Então, a grande questão é assim, será que vale a pena eu tentar ajustar o estímulo que eu tenho pré-cama para ter sono, diminuir esse estímulo e tirar a melatonina, ou eu vou até tarde da noite e vou dar uma lapada de melatonina para dormir, sabendo que eu estou tomando hormônio, entendeu? Esse é o fato hoje no Brasil. Ela está sendo vendida como suplemento, mas na realidade ela é hormônio. Essa daí, tipo, eu sabia, né, que era hormônio, mas eu não entendia esse contexto. E realmente, aí faz com que dá para dar esse drible, vamos dizer assim, né? Exato. E uma coisa muito interessante, às vezes também, eu tenho muitas alunas da área de saúde. E muitas tiram plantão noturno. Isso. E aí, hoje, nessa relação, a gente sabe, assim, é realmente um treino que eu busco reduzir volume, intensidade. Muitas vezes, algumas vêm de um plantão, já vão direto treinar de 12 horas no noturno, que às vezes consegue tirar um cochilo e às vezes não consegue realmente ficar acordado a noite toda. Uhum. Isso daí em determinados casos. E a médio e longo prazo, quais possíveis doenças pode trazer também? Acho que é importante a gente entender essa parte, né? Uma pessoa que ela tem privação de sono crônica, a gente chama privação de sono crônica, né? Ela passa semanas, meses ou anos dormindo pouco. O que acontece? Ela tende a desenvolver um risco maior de doenças demenciais. Por exemplo, o Alzheimer. Então, quem trabalha a vida inteira em plantão, a gente chama de trabalhadores em turno, né? Os vigilantes, enfermeiros, médicos, quem trabalha à noite, eles têm um risco muito maior de ter demência, em comparação a quem trabalha durante o dia. Por quê? Porque lembra que eu falei no começo que o sono tem uma fase que organiza a memória da gente, né? E aí o que acontece? Essa pessoa que não dorme, ela não tem essa memória organizada. Aí ela começa a prejudicar o sistema cognitivo dela, o cérebro dela. Ao longo prazo, ele começa a gerar um monte de disfunção. E a principal disfunção é a demência. Então a pessoa começa a esquecer várias coisas e pode progredir para um Alzheimer. Então, do ponto de vista de cabeça, o principal fator é esse. Quem não dorme direito ou quem é privado de sono durante várias semanas ou anos pode ter um risco maior de Alzheimer. E quem não dorme bem também, quem trabalha à noite, tem um risco 2 vezes maior de infartar dormindo em comparação a quem dorme 8 horas por dia. Então, por exemplo, se você dorme 4 horas por dia todas as noites por anos, você vai ter um risco de infarto durante o sono 2 vezes maior do que quem dorme 8 horas por dia. Essa é a questão. Então, é um risco de demência e um risco de infartar. Aí vem aquele tato popular, né? Ah, mas foi bom que morreu dormindo, mas infartar dormindo acho que não deve ser muito legal, não. Eu acho, e nem morrer deve ser muito legal. Entendeu? E tem uma diferença, né, Zé? Tem pessoas que são matutinas, né? E pessoas que são realmente mais noturnas, né? Vespertinas. Isso. E aí, o que influencia realmente é algo que é fisiológico ou a pessoa consegue realmente se habituar a não, tenho que respeitar meu ciclo circadiano e eu tenho que... Porque, na realidade, o ciclo, pelo pouco que eu entendo, a gente tem que começar a dormir no início da noite, né? Quando começa a não ter mais luzes. A escurecer. E no raiar do dia, a gente teria que estar acordando, né? Isso. Isso é muito interessante essa pergunta, porque a gente tende a forçar uma atividade, um trabalho, no momento que a gente rende menos. Isso se chama cronotipo, né? Cronotipo é qual momento do dia você está no máximo da sua performance. Não é só física, não. Performance de trabalho, qualquer coisa. Então, a gente tem um cronotipo matutino, que é a pessoa que ela acorda a 1000, virada, rende muito, pensa, memoriza tudo, raciocina bem, e à noite ela tá completamente acabada. Deu 8 da noite, ela não consegue mais nem pensar, nem falar o nome dela. A gente tem no outro extremo o vespertino, que é a pessoa que é de manhã, ela é bem lenta, que ela não pensa direito, que ela tá letárgica, tá bem devagarzinho, e à noite, naquele silêncio da noite, ela tá rendendo o máximo dela. Ela tá escrevendo música, tá trabalhando no computador, tá fazendo tudo. E tem o intermediário, que são a maioria das pessoas, que rende bem de manhã, de tarde e de noite. O que acontece? Tem pessoas que são vespertinas e que são forçadas, por conta da vida, a trabalhar de manhã. Ou seja, ela rende bem à noite, só que de manhã ela tem que trabalhar por conta da força da vida, né? Para não ter que ganhar dinheiro. O que acontece? Essa pessoa ela vai render mal no trabalho. Se ela descobre que ela é vespertina e ela arruma um trabalho dentro da rotina dela que consiga render mais tarde e noite, ela vai ter muito mais sucesso. Isso é muito clássico em criança. Tem crianças
que só rendem bem à tarde. E o pai coloca na colégio de manhã. A parte da criança está com sono, vai fazer uma prova, tirar uma nota baixa. Às vezes não é nem porque não estudou, é porque ela é vespertina e ela não conseguiu ainda identificar isso. E tem questionário que identifica isso de forma muito fácil. Então, descobrir o momento do dia que você rende bem é muito importante, tanto do ponto de vista cognitivo no trabalho, quanto se você quiser fazer um treino também. Se eu sou vespertino e boto para treinar às 6 da manhã, veja, eu não vou fazer força de jeito nenhum. Você sabe disso. Não, esse daí, eu mesmo não consigo treinar de manhã cedo. Exato, eu também não, eu sou vespertino. Agora, se eu sou de manhã ou pra academia à noite, eu tô só o bagaço, eu não consigo fazer mais nada, né? Eu não consigo trabalhar à noite. Então, isso é muito importante, saber qual é o seu perfil. Se colocar no Google, como saber o meu cronotipo, você vai descobrir fácil. Com 2, 3 perguntas, o questionário já identifica. E aí pode ser que ele ajude de alguma forma. Eu vou até fazer, porque... E aí entra no ponto importante, Zé, que tu falou, né, sobre as crianças. Hoje, na geração que a gente vive, a gente sabe que as crianças estão ainda mais expostas à tela. E aí isso daí, consequentemente, diretamente tem total ligação com esse desequilíbrio, Sim, né? Exato. Exatamente. O que acontece hoje em dia? É praticamente impossível você deixar com que a criança não tenha tela. Até o colégio, às vezes, estimula, né? Passa tarefa, enfim, é difícil. E isso impacta o sono, porque muitas delas vão para a cama com o celular, né? Para jogar, para fazer qualquer coisa. Isso impacta o sono de uma forma que a pessoa não vai conseguir dormir porque a melatonina não vai ser liberada. Tem um movimento já, no Brasil, foi aprovado na lei, que é proibido levar celular para a escola. Então, tem escolas que já estão proibindo a criança de levar celular. Isso é muito importante porque isso reflete ao longo do dia. Vai fazer a criança ficar cada vez menos presa ao celular. Esse é o primeiro ponto. Atrapalha o sono. O segundo ponto é a ansiedade. O celular, a rede social, uma criança que é nova, ela não tem maturidade para saber a hora de parar de usar o celular, né? Então, o que acontece? Isso tende a gerar um aspecto de ansiedade nela por conta daquele estímulo que ela está tendo direto na tela ali. E pessoas ansiosas têm problemas de sono, porque na hora de dormir o pensamento está o quê? Acelerado. Então, a criança que ela usa o celular, além de prejudicar por conta da luz antes do sono, ainda prejudica porque está retroalimentando uma situação de ansiedade nela. E essa ansiedade nela pode fazer com que ela tenha pensamentos acelerados à noite e não consiga desligar o cérebro. Então, atrapalha o sono delas em 2 vias aí. Não, perfeito. E assim, eu acho que até a relação dessa proibição é importante até para a próxima geração de adultos, né? Porque, assim, a gente vê hoje a geração de novos adultos que está ali entre 18 e 25 anos com um aumento muito grande de ansiedade, de problemas psiquiátricos e muito causado pela relação realmente de telefone, de estar sempre que está postando toda hora, de estar... muitas vezes a gente sabe que a partir de 11, meia-noite é o maior pico de visualizações de determinados conteúdos. Isso daí faz com que realmente influencie. Até estudando um pouco sobre, a gente vê um relato muito grande em relação também à disfunção do sono relacionada à pornografia, né? Sim, total. Tem a ver com o que eu falei. Gera ansiedade na pessoa, gera um tipo de pensamento acelerado que você não deve ter durante o sono. Na hora que você vai deitar na cama para dormir, o seu comportamento deve ser de relaxamento, né? Se você tem qualquer atividade que estimule você de alguma forma, isso vai prejudicar o seu sono. Então tem os estudos mostrando aí que associação com pornografia e má qualidade do sono. Fala isso. Pornografia acaba estimulando a pessoa e aí, em vez de ela relaxar antes de dormir, ela está estimulada, ela está interessada, enfim. Isso aí atrapalha o sono completamente. E a pergunta que todo mundo quer saber, a realidade, é sono e café. Qual a relação? E cafeína, na verdade, né? Sono e cafeína. Sono e cafeína é relação de amor e ódio. Sono e cafeína. Porque é o seguinte, se pontualmente estou privado de sono, aquela noite eu dormi mal por algum motivo. Tive que dormir mais tarde por algum motivo. No outro dia eu posso tomar cafeína? Posso. É completamente aceitável. Qual é o problema? É fazer disso uma rotina. Todo dia eu durmo pouco e tomo a cafeína para compensar. Porque ao longo do dia, a gente libera uma moléculazinha chamada adenosina. A gente vai fazendo contração muscular, senta, levanta, vai liberando adenosina no sangue. E essa adenosina, no final do dia acumulada, sinaliza para a gente que é hora de dormir.
Qual é o problema da cafeína? Que a cafeína impede o acúmulo de adenosina. Então, eu não sinto sono por conta disso. Então, se eu tô muito cansado, eu tô com muita adenosina, se eu tomo cafeína, essa cafeína ela vai diminuir a concentração de adenosina no meu corpo. E aí eu vou sentir menos cansaço. Mas, na realidade, eu preciso descansar. Então, a relação de amor, porque num dia pontual que eu tô privado de sono, eu posso usar ela, ela vai me ajudar. Só que é de ódio que se eu usar ela todo dia, ela vai prejudicar o meu sono. Vai acabar com o meu sono. E aquela pessoa que diz assim, eu tomo café de 10 horas da noite, mas eu consigo dormir e durmo bem. Realmente essa pessoa dorme bem? Rapaz, ela consegue dormir, mas dormir bem ela não dorme não, viu? Isso é uma bronca, porque essa fase que eu falei do sono aí, essas 4 fases, a pessoa até pega no sono, porque ela tá muito cansada. O problema é que o sono dela vai ser todo diferente, vai ser um sono superficial, não vai ser um sono leve. Então, por mais que ela ache que ela tem um sono recuperado, ela pode ver o prejuízo quando estiver mais velha. A grande questão do sono, né, além do dia de hoje, é que ele impacta de pouquinho em pouquinho, entendeu? Todo dia, se eu tenho um problema de sono, eu posso não sentir agora quando eu sou jovem, mas quando eu tiver meus 60 anos, eu vou ter algum problema. Então, a grande questão é essa, é a gente não usar a cafeína ou qualquer outro instrumento de forma pontual, mas a ideia é que o nosso sono realmente seja restaurador e sem café. Se eu tomar café, vai prejudicar o meu sono. Eu posso não perceber agora, mas em algum momento vai prejudicar meu sono, se for rotina. Não, perfeito. Porque assim, hoje a gente vive numa sociedade, né, que a gente toma remédio para dormir, aí a gente acorda, toma remédio para ficar esperto, para estimulante, e durante o dia a gente toma um remédio para a gente conseguir concentrar. Isso. E acaba que isso tudo realmente, eu acho que não a médio prazo, mas acho que a curto e longo prazo, isso daí vai nos causar uma sequência aí de principalmente assim. E geralmente isso daí tá sendo acometido na faixa etária entre os 30 e 40 anos, né? Que hoje são realmente as pessoas que estão vivendo na parte mais acelerada da vida. Estão produzindo, né? Exatamente. Só que quando essas pessoas chegarem, acho que ali na casa dos 50, 60, é onde realmente a conta chega. A conta vai chegar, né? Aqui é um empréstimo. Exatamente. Aí a cobrança vem depois. Então, no dia a dia, assim, eu quero dormir, eu tomo Zolpidem, Estalopram e Rivotril. No outro dia eu acordo, tô grogue por causa da medicação, eu vou tomar uma Red Bull, então uma cafeína. E durante o dia eu tomo Ritalina pra me concentrar. E o Venvance, né? E o Venvance, ou então Concerta, entendeu? São as 3 drogas pra aumentar a concentração. O problema é que eu tô rendendo bem agora, mas no futuro, é como você falou, é um empréstimo, a cobrança chega, tá? Então, eu tô tomando uma medicação para compensar o efeito colateral da outra. Isso não é adequado. Isso não é adequado. O adequado é eu ter um sono restaurador a ponto de não precisar tomar nenhuma medicação durante o dia. Tomar meu café, beleza, mas não tomar uma porrada de cafeína ou então um estimulante para render mais porque eu não tô com sono restaurador. Então, a grande questão é, as pessoas estão ansiosas cada vez mais, não tem conseguido dormir porque a ansiedade é um fator de risco para má qualidade do sono, ansiedade e depressão. Então, o cara que é ansioso, o cara que é deprimido, com diagnóstico, ele dorme mal e aí ele toma medicação para dormir. Só que essa medicação ela é indutora do sono, ainda tem essa. Ela não é mantenedora de sono. Ela induz você a dormir, você dorme rápido. Qual é o problema disso? Que você dorme rápido, mas não necessariamente você vai manter um sono bom a noite toda. Tem gente que tá tomando um Zolpidem e tá tendo alucinação. Por quê? Porque passa 4 dias sem dormir. No quinto toma um Zolpidem porque não aguenta mais ficar sem dormir, né? Aí toma um Zolpidem. Aí no outro dia, o que acontece? 8 da madrugada. Dormiu e acordou, meio da madrugada. Só que ele tá com a carga de sono todinha antes. Dormiu. Quando ele acorda, que ele vê que ele não descansou, ele acorda desesperado. Tem gente que tá tendo alucinação, tá se jogando da varanda por conta do Zolpidem. É uma droga super polêmica e é uma droga que induz o sono. E aí, no outro dia, a pessoa tá quebrada do mesmo jeito, aí toma um estimulante. E acabou, né, Zé? Acho que hoje, infelizmente, a gente sabe que os meios de comunicações, eles elevaram o nível realmente de trazer mais informação, principalmente mais ciência para a população que não tem acesso. Isso. Porém, acaba que a maioria das pessoas não sabem filtrar a ciência
e acaba que faz o uso de uma forma que hoje todo mundo tem TDAH, hoje todo mundo tem insônia, mas a maioria das pessoas são autodiagnosticadas. Exato. E aí é acometido realmente desses marcadores de, tô tendo alucinação, aumentar. Por quê? Por conta e da facilidade também de conseguir determinados remédios, né? Exato. Exatamente, isso é muito importante. E hoje as pessoas nunca teve uma taxa tão grande de automedicação como se tem hoje. Porque, na realidade, as pessoas, elas não querem elas não querem se curar, elas querem ser curadas. Elas não querem fazer um esforço para melhorar, para reduzir sua ansiedade, sua depressão. Obviamente que são casos e casos, eu não posso generalizar, né? Mas tem gente que ela prefere tomar uma medicação do que tentar por algumas noites fazer uma atividade relaxante antes de dormir, né? Fazer uma mudança de comportamento antes de dormir. Então, a questão da automedicação é um problema de saúde pública. O Ministério da Saúde fala para reduzir, porque o índice de automedicação está muito grande. E qual é o problema disso? Que as pessoas não têm diagnóstico. Elas, com base em sintomas, com base no achismo delas, acham que tem aquela doença, vai lá e se automedica. Pega um Rivotril e começa a tomar todo dia. Isso aí é um problema hoje em dia de saúde pública. Essa é a questão. Isso daí seria o caso de ter uma maior fiscalização, né, em relação a farmácias, a relação de... Eu já fiz uso, por exemplo, de Roacutan. O Roacutan, para você conseguir comprar, até a receita é diferente. Eu também já usei. É muito difícil. E eu já cheguei em farmácia de acabar de sair da consulta, chegar na farmácia e não querer me vender porque o carimbo da médica não estava em determinado lugar na receita. Isso, exatamente. Só que quando a gente chega com qualquer outro tipo de remédio que não tenha realmente esse cuidado, essa necessidade, tipo, você chega para comprar um Rivotril, você tiver com qualquer receita ali, você compra, você só precisa ter a receita. Isso. Exatamente, essa é uma questão, a questão da automedicação, e para o sono isso tem sido cada vez mais comum, né? Então a pessoa, ela dorme mal num dia, no outro dia ela tem já um humor alterado, fica mais irritada, segundo dia ela dorme mal de novo, no terceiro dia ela vai recorrer à medicação. Ela não quer saber o que está causando esse sono ruim dela, ela quer resolver o problema do sono dela. Só que a grande questão não é resolver o problema, não é resolver o sono, é resolver o que está causando esse sono ruim, tá? Então, se eu tenho um problema no trabalho, na família, que está tirando o meu sono, tomar medicação para dormir não vai resolver o problema, né? Então, a grande questão é essa, tomar medicação para dormir não vai resolver o problema. Eu tenho que saber como lidar com esse problema que está me tirando meu sono para dormir melhor. Tanto é que, hoje em dia, esse é o ponto de pessoas que têm insônia. A gente chama de primeira linha de tratamento, né? O que é a primeira linha de tratamento? É quando a pessoa tem um problema, e aí a primeira linha de tratamento é a primeira escolha. Qual é o padrão ouro para tratar aquela pessoa? E o que pouca gente sabe é que para tratar a insônia, a primeira linha de tratamento não é medicação, sabia? É terapia cognitivo-comportamental para insônia, que é terapia o quê? Com psicólogo. A grande questão é que o psicólogo, às vezes, ele tem difícil acesso para algumas pessoas. Mas a primeira forma de tratamento e melhor e comprovada para insônia não é medicação, é terapia cognitivo-comportamental, chama TCCI, que é mudança de comportamento. Então, muitas vezes a pessoa que ela é insone, que ela demora para dormir, ou acorda muito durante a noite, ou acorda muito cedo no outro dia, são 3 tipos de insônia. Para tratar essa insônia, o primeiro tratamento não é medicação. Só que, usualmente, a pessoa que não sabe disso faz o quê? Vai na farmácia e compra remédio para dormir. E a relação do exercício físico e o sono, Azés? Você é profissional de educação física, né? E aí, é até um pouco, vamos dizer assim, eu acho que já deve ter passado por isso, né? Pô, tu é professor de educação física e tu estuda sobre sono. Qual vai ser essa relação que tu vai ser personal do sono? O sono e o exercício, eles têm tudo a ver. É uma relação bidirecional. O sono influencia o exercício e o exercício influencia o sono. Então, na prática, como é que o sono influencia o exercício? Pessoas que dormem pouco ou dormem mal, que são as pessoas privadas de sono, elas têm uma queda de 20% em média no rendimento do seu treino aeróbio e de 17% no rendimento do seu treino de força. Então, por exemplo, se
a pessoa corre, ela leva 1 hora para fazer 10 quilômetros. Uma queda de 20% quer dizer que ela vai levar 72 minutos para fazer a mesma distância. Ou seja, ela vai levar mais tempo. No treino, se a pessoa faz 50 quilos no agachamento, ela vai fazer em torno de 41 quilos para fazer 10, 12 repetições. Então, ela vai ter um prejuízo aí em torno de 17%. Então, você leva mais tempo para correr, corre mais lento e levanta menos peso. Isso é como o sono influencia o exercício, como um mau sono influencia o exercício. Se a pessoa dorme bem, ocorre o oposto. Eu consigo correr mais rápido e consigo levantar mais peso. Como é agora que o exercício influencia o sono? Né? Então, o que acontece? O exercício influencia o sono em alguns aspectos. O primeiro aspecto, o exercício ele ajuda o nosso corpo a regular a temperatura durante o sono. Então, quando a gente treina, a gente eleva a temperatura, né, ela fica elevada, e quando a gente vai dormir, o nosso organismo ele baixa a temperatura. O exercício contribui para regular essa temperatura. Então, a gente produz menos calor durante o sono no dia que a gente treina. E isso ajuda a ter um sono mais profundo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a pessoa que faz exercício físico, ela diminui a frequência cardíaca dela mais ainda durante o sono. Então, no dia que eu treino, minha frequência cardíaca está mais baixa durante o meu sono em comparação ao dia que eu não treino. Então, esse é um mecanismo que mostrando que o sono está mais profundo. Então, são dois mecanismos aí pelo qual o exercício melhora o sono, tá? Aí tem uma pergunta clássica. Fazer exercício físico muito perto da hora de dormir atrapalha o sono, sim ou não? Essa é uma pergunta que me fazem bastante. E a resposta é, depende. Depende é uma resposta muito clássica da educação física, né? Mas nesse caso, verdadeiramente depende. Por quê? Se eu treino intensidades muitíssimo altas perto da hora de dormir, então, se eu corro, por exemplo, em intensidade de quase 100% da minha frequência cardíaca, uma intensidade muito, muito alta mesmo, isso vai atrapalhar o meu sono. Porque eu falei agora há pouco da temperatura corporal. Se eu tenho intensidade muito alta, minha temperatura corporal sobe a nível de febre, 38 graus e meio. O que vai acontecer? Meu corpo não vai conseguir controlar essa temperatura na hora do sono. Então, meu sono vai ficar o quê? Leve. Esse é o primeiro ponto. Tá? Então, a frequência cardíaca, a temperatura sobe muito. E o outro ponto é a frequência cardíaca. Se eu dou uma porrada de treino muito, muito intensa, logo antes de dormir, meu corpo vai demorar para a frequência cardíaca baixar. E realmente vai atrapalhar o sono. Só um estudo agora com 6 milhões de noites analisadas. No The Lancet. 6 milhões de noites analisadas. E eles viram que treinos intensos demais, meia hora antes de dormir, atrapalha o sono. E qual é o treino que não atrapalha? É o treino de intensidade leve a moderada. Ele vai ajudar na temperatura corporal e na minha frequência cardíaca. E ainda vai ajudar, se for musculação, ainda vai ajudar a liberar mais GH e testosterona durante o sono. E assim, tu já respondeu a minha pergunta, né? Que a minha pergunta ia ser assim. Quando eu já percebi até comigo, quando eu venho de períodos que eu não durmo muito bem, eu sempre gosto de monitorar minha frequência cardíaca. E eu reparo que a minha frequência cardíaca de repouso, ela começa a aumentar. E aí, quando eu venho num período que eu tô dormindo bem, tô controlando basicamente ali tudo do meu dia a dia, a minha frequência cardíaca de repouso, ela baixinha. Reduz ali uns 20 batimentos. A gente que é da educação física consegue perceber isso, né? Isso acontece com todo mundo, exatamente isso. A gente, quando dorme mal, a frequência cardíaca fica mais alta, a gente fica meio taquicárdico. Isso. Não é? O cara que virou a noite, sei lá, por algum motivo, trabalhando, o que for, no outro dia, a frequência cardíaca está mais alta. Isso atrapalha também no exercício. Da mesma forma que se eu faço um exercício físico durante o dia, que ele tende a regular a longo prazo minha frequência cardíaca, tende a baixar, isso vai impactar possivelmente no meu sono. Então, tem esses aspectos. E eu tô falando de um sono normal, viu? Falando de sono normal. Pessoas que têm apneia do sono ou insônia se beneficiam, além desses aspectos, se beneficiam da doença. Então, meu doutorado, por exemplo, foi com apneia do sono e exercício físico. O que é a apneia do sono? É a pessoa parar de respirar durante o sono, ou então diminui muito a respiração. Aquela pessoa que acorda engasgada, que ronca, né? Que a esposa acha que ele morreu porque parou de respirar, né? A gente ouve relatos desses, né? Isso daí. Rapaz, eu acho que ele morreu. Aí toca na pessoa assim pra ver se a pessoa tá acordada, a pessoa volta a respirar. Ela tava em apneia. O que foi que a gente identificou no estudo? A gente identificou que quem fazia treinamento aeróbio de alta intensidade, depois de 3 meses, reduzia a quantidade de eventos de pausa respiratória. Então, ela respirava melhor. Então, a pessoa dormia melhor
a noite toda, por conta da temperatura, tudo isso, e ainda dormia melhor porque tinha menos apneia. E tem a relação também de sobrepeso, né? Muitas vezes, quando eu vou fazer a avaliação, muita gente pergunta, não, por que tu tira a medida do pescoço? Aí eu falo, não, porque tem uma correlação em relação à apneia, em relação a roncar, quando a gente tá realmente num nível de gordura mais alto, tanto pelo contexto inflamatório, tanto pelo contexto respiratório, né? Isso. E aí aqui você é melhor do que ninguém para falar sobre isso, né? Rapaz, é exatamente isso. Uma pessoa que ela tem obesidade, né, grau 1, 2 ou 3, o que for, ela tem uma gordura acumulada no pescoço, mais do que uma pessoa que não tem obesidade. Quando ela deita, aquela gordura ao redor do pescoço faz uma compressão mecânica na faringe dela. O que acontece com a faringe? Fecha. Então, quando deita, a gordura aperta a faringe como se fosse alguém empurrando uma mangueira. Se a faringe está apertada, não está mais passando ar ali. Então, a pessoa deixa respirar porque a gordura apertou a via aérea dela. É por isso que você faz acertadamente medir o pescoço da pessoa. Porque, inclusive, pessoas que têm circunferência do pescoço acima de 39 para mulheres e 42 para homens, têm um risco maior de ter apneia do sono. Então, a pessoa que ela é obesa, ela tem mais gordura em todo o corpo, mas também tem mais gordura no pescoço. Essa gordura, quando a pessoa deita, pressiona a via aérea e impede que o ar passe. A obesidade é um fator de risco para a apneia do sono. E aí muita gente, fugindo só um pouquinho do hoje que a gente tá falando, né? Mas muita gente acha que, não, eu tô obeso, tô acima do peso, só vou monitorar o meu colesterol. E aí entra no contexto que o excesso de gordura, ele não vai afetar só o seu estético, e não vai afetar só o seu colesterol, não vai afetar só risco cardiovascular, mas também vai afetar o seu sono, vai afetar o seu cérebro. A gente sabe que tanto a gordura em excesso, como também você tá com um percentual de gordura muito baixo, também não é saudável. Uhum. Exatamente. O que acontece? A obesidade é uma doença, né? A gente não tem como... a OMS fala que a obesidade é uma doença e ela tem vários aspectos negativos associados a ela. No sono, ela impacta diretamente para fazer com que a pessoa tenha a apneia do sono. Qual é o problema disso? Além da pessoa ter a apneia do sono, lembra que eu falei que pessoas que dormem mal têm um risco maior de infartar? Isso foi com pessoas com apneia do sono, esse estudo. Então, o que acontece? Se ela é obesa, ela tem um risco muito maior de ter a apneia do sono. Se ela tem a apneia do sono, ela para de respirar durante o sono várias vezes. E ela, em compensação, depois do evento de pausa respiratória, ela acorda no susto. A frequência cardíaca dela faz o quê? Sobe. Então, a frequência cardíaca era para baixar, ela fica alta a noite toda. Isso, com o passar dos anos, sobrecarrega o coração, tornando a pessoa o quê? Hipertensa. Então, o cara é obeso, desenvolveu a apneia do sono, porque ele para de respirar, a frequência cardíaca dele sobe, tornando ele hipertenso. Se ele é hipertenso, tem um risco aumentado de infartar. E no caso do apneico, de infartar durante o sono. Veja a cascata todinha. Então, a obesidade hoje em dia, ela é um problema de saúde pública que impacta não só colesterol, mas a insulina, tudo isso, impacta a pressão arterial e impacta o sono da pessoa, que também impacta a pressão arterial. Então, o cara que ele é obeso, ele dorme mal e ele vai ser hipertenso se ele não tratar a obesidade. Não, é assim, é como tu falou, né? Um efeito cascata, assim, quando a gente vai realmente analisar, e é algo que é muito importante da sociedade entender isso também. Porque muitas vezes a pessoa acha que, não, só não durmo bem porque eu tomei um café à noite. Não, só não durmo bem porque eu trabalho de tal forma. Mas muitas vezes a pessoa não dorme bem porque a pessoa está com um percentual de gordura alto. Isso. Exatamente isso. A pessoa que tem a percentual de gordura alto, ela não vai dormir bem. Por mais que ela ache que vai dormir bem, ela não vai dormir bem. Ela não dorme bem por conta disso. Porque, no mínimo, a respiração dela vai estar prejudicada por conta da gordura no pescoço. E hoje, Osés, em relação o sono e o rendimento de atletas de alto nível, a gente estava até conversando, né, que hoje o novo doping dos atletas seria realmente esse controle do sono, né? Rapaz, essa pergunta é interessante, porque saiu uma matéria aí, alguém falando que o sono é o novo doping, né? O sono profundo. Rapaz, o sono profundo não é o novo doping. Ele é o doping desde que eu me entendo por gente. Desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, que dormir bem vai fazer o cara render melhor. A grande questão é que a vida do atleta,
muitas vezes, não permite isso. Determinado esporte não permite isso. Um cara que ajuda futebol, que ele joga 10 da noite, termina de meia-noite, ele vai dormir 3 da manhã. Daqui que ele controle a temperatura, a frequência cardíaca dele, a hora é 3 da manhã. Então ele vai no outro dia ter que se apresentar ao clube, ele dormiu 4 ou 5 horas por aí. Só que tem atletas, né, e alguns esportes que permitem que, assim, que é possível o cara dormir mais e atingir a fase profunda de sono. Então o sono profundo, ele libera hormônio, e hormônio, quanto mais hormônio de forma natural, melhor para o atleta. Isso é fato. O cara para ser mais rápido, o cara para ser mais potente, o cara ser mais forte, mais ágil, mais veloz, mais tudo. Então, hoje em dia, sai a matéria aí dizendo, sono é o novo doping. Não é que é o novo doping, é que hoje em dia já se sabe que um sono bem controlado impacta diretamente no desempenho tanto quanto uma boa nutrição. A questão é essa. Por isso que acontece muito de o quê? De atletas de níveis mundiais, tem alguma competição em nível mundial e o atleta tá ali na ponta, só que aí ele vai, a competição é outro país, tem a relação do fuso horário, e aí quando chega lá ele não tem o rendimento e acaba não sendo campeão, podemos dizer assim. Isso muitas vezes está correlacionado ao sono, né? Por conta de fuso horário, que ele não conseguiu se adaptar. Por isso que a relação de Olimpíadas e Copa do Mundo, muitas vezes, as delegações, elas chegam 2, 3 meses Isso. antes, né? Que é para realmente se adaptar àquele local. Exatamente. Tem um pesquisador lá de São Paulo, que é da educação física, aliás, de Minas Gerais, ele morava em São Paulo e é da educação física hoje em dia, que é o professor Marco Túlio. E ele fez um estudo e ele identificou que para cada hora de fuso horário, é preciso de um dia a mais naquele local de destino. Então, por exemplo, se eu vou competir, eu sou atleta profissional, eu vou competir no Japão, eu só tenho 12 horas de fuso horário, eu preciso chegar no mínimo 12 dias antes do dia da competição, para eu estar ambientado em relação ao fuso horário. Se eu chego pouco tempo antes, eu ainda estou regulando meu ciclo circadiano, não vou render o suficiente. Então, o atleta, às vezes, ele é muito bom, ele é de ponta, só que ele não fez a ambientação, a aclimatação a um novo fuso horário. E aí ele vai estar prejudicado naquela competição dele. Tem agora, há uns anos para cá, o pessoal tem utilizado muito o efeito do cochilo no rendimento, né? O que acontece? Eu falei do cochilo mais cedo, e o cochilo em atletas de alto rendimento, para quem consegue cochilar, ele tem sido muito positivo. Então, um atleta que ele num dia ele vai jogar um jogo muito importante, você analisa que ele está com risco maior de lesão porque está cansado, se ele consegue cochilar, se ele é o cara que ele consegue controlar a ansiedade e cochilar, tem estudo mostrando que o rendimento dele fica no mesmo dia de quando ele não está cansado, o cochilo. Então, o cochilo tem sido uma estratégia interessante para atletas. E a gente falando em cochilo, a gente ouve muito, né, que, não, tirei um cochilo de tarde, à tarde que eu sonhei. E aí a pessoa relaciona esse sonho de sonhar que você dormiu bem. Mas tem alguma correlação científica mesmo? Ou é mais algo que, não, eu sonhei, meu sono foi profundo porque eu sonhei? Na verdade é o seguinte, o sonho, ele ocorre no sono REM, né, que é um sono também profundo. Se a pessoa sonhou de tarde, é porque ela estava cansada. Ela entrou muito rápido num sono profundo, entendeu? Então, cochilei meia hora, 40 minutos. Já estava sonhando, né? Isso acontece comigo sempre. Pronto, já estava sonhando. O que é isso? Você está em débito de sono. Porque o ideal é você passar primeiro pelo sono mais leve e ir descendo devagarzinho. Se você desce ladeira abaixo, naquele sono profundo, já sonhou, é porque você estava em débito de sono, entendeu? Da mesma forma no cochilo. Se eu cochilei à tarde e eu sonhei, é porque eu estava devendo sono. Porque o ideal, o sono normal, é que eu vá aprofundando devagarzinho. Se eu dormir meia hora, eu já sonhei, amigo, eu tava em débito de sono. Então isso é um indicativo de que eu tava com sono não restaurador na noite anterior. E a questão, Zé, do nosso relógio biológico, né? Que todo mundo, não, meu relógio biológico, meu despertador biológico não me deixa passar de tal hora, ou então, tipo, eu não consigo dormir nessa hora porque meu sono não chega a essa hora. Como é que funciona realmente? A gente tem esse relógio? A gente tem esse relógio. Essa é uma pergunta interessante. A gente tem, como eu falei, o cronotipo, que é o momento do dia que a gente rende melhor, se é matutino, intermediário ou vespertino. E além disso, a gente tem um pilar do sono que é muito esquecido. Se chama regularidade do sono. Um sono bom, ele tem que ter duração, 7 a 8 horas. Ele tem que ter qualidade, ou seja, tem que ter profundidade de sono, tem que passar por todas as fases e tem que ter regularidade. O que é regularidade? É dormir todos os dias no mesmo momento. Por quê? Porque meu corpo vai se acostumar
naquele momento começar a liberar a melatonina um pouco antes para eu sentir o sono. Então, essa pessoa que ela acorda todo dia na mesma hora, é porque ela provavelmente tem uma boa regularidade do sono. Ela pode dormir pouco, mas ela está ainda com sono regular, todo dia na mesma hora. Então, por exemplo, eu acordo todo dia, não sei porquê, mas 10 minutos antes do despertador. O sono ou tá bem levezinho ou eu já acordei. Por quê? Porque todo dia eu durmo na mesma hora, certo? A grande questão é que a gente, por rotina, a gente um dia dorme às 11, o outro às 10, o outro 10h30, no outro meia-noite. Então a gente não tem regularidade. Aí o corpo pergunta, danou-se, qual é o horário de dormir? É isso que ele pergunta. E a gente não diz para ele qual é o horário de dormir, porque cada dia a gente dorme num dia diferente. Então a regularidade, uma pessoa que tem regularidade, ela realmente tem um relógio biológico ajustado. Entendeu? Então dentro do ciclo circadiano, se todo dia dormir a mesma hora, ele vai entender que aquela é a hora de dormir e aquela é a hora de acordar. Não, perfeito. Porque assim, eu também, se eu passar uma semana tendo que acordar, vamos lá, pô, eu tô querendo começar a correr mais assiduamente. E aí 3 dias na semana eu tô tirando pra acordar às 5 da manhã, pra eu conseguir chegar na praia ali às 5h30, correr. E assim, e meu dia, ele realmente tem um rendimento, desses dias que eu corri, extraordinário. Diferente se eu for treinar nesse horário, musculação. E aí entra no fator também que eu acho que é a relação de tipo da oxigenação do sangue, de ser o cardiorrespiratório, de ter esse aumento da frequência de uma forma diferente, né? Da gente trabalhar vias fisiológicas diferentes. Isso. Mas, geralmente, depois que eu comecei 15 dias nessa rotina, até nos outros dias que eu não tenho que acordar, eu sempre tô acordando nessa hora, aí eu vou, olho no relógio e volto a dormir de novo. Exato. Você promoveu o quê? Regularidade pro seu sono. A regularidade está associada ao aumento de dormir e ao aumento de acordar. Se você começa a acordar com mais frequência naquele horário, seu corpo vai entender mais ou menos que ali é o horário de acordar. Então, você dá uma regularidade para ele. Isso também é interessante na rotina da pessoa. A grande questão é que a gente não pode esquecer também da duração do sono, tá? Então, a gente tem a regularidade, temos a qualidade e também temos a duração do sono. Esses 3 pilares são os mais importantes para a gente controlar. Então, é isso. E quando, às vezes, a pessoa tem aquela realmente rotina noturna, que ela dorme ali 2, 3 horas da manhã, que a gente e às vezes a pessoa nem precisa dormir esse horário, é porque ela tem, e acorda realmente mais tarde ali, 10 horas da manhã, mas mantém aquela média ali de 7 horas de sono, 8, 6. Isso daí influencia muito em relação até à questão do ciclo circadiano. Isso pode influenciar a partir do momento que ela precisa mudar a rotina dela, tá? Então, por exemplo, se uma pessoa que está dormindo todo dia 3 da manhã e ela acorda às 10 da manhã, se ela só sente sono, por exemplo, às 2, 3 da manhã, e no outro dia ela acorda sem despertador, isso não tem nenhum problema, tá? Ela tem uma fase de ciclo mais atrasada, que é o que a gente fala. A grande questão é, se ela sente sono, meia-noite, 1 da manhã, mas só vai dormir às 3 da manhã. Esse é um problema. Por que é um problema? Porque eu estou realmente com um atraso de fase. Quando eu começo a sentir sono, 1 da manhã, meia-noite, é porque a minha melatonina já está dizendo, ó, você tem que dormir. Só que se eu só durmo do 3 da manhã porque eu vou fazer alguma atividade ou qualquer outra coisa, você não está com o seu ciclo alinhado, o ciclo circadiano. Então a melatonina já liberou, já disse, ó, é hora de dormir, só que eu não tô dormindo essa hora, por qualquer outro motivo, por qualquer motivo de trabalho, o que for. E aí eu tô atrasando a fase do meu sono. Essa é a grande questão. Mas, se eu só sinto sono 2, 3 da manhã, no outro dia eu acordo sem despertador, o que geralmente não é tão comum acontecer, 9, 10 da manhã, e se tá ok, perfeito. O seu sono, ele é nessa fase. A grande questão é o momento que eu começo a sentir sono, e o momento que eu realmente durmo, se está muito longe. E o oposto também. Se eu vou deitar e eu estou sem sono, ou então eu até estou com sono, mas eu não consigo dormir. Aí isso também é um problema, que é a insônia. Então o ideal é assim, é eu dormir na hora que eu estou começando a sentir sono. E que usualmente é sempre no mesmo dia. Se eu demoro muito para dormir e estou com sono, eu estou prejudicado. E se eu vou deitar e eu não estou com sono, eu também estou prejudicado. Então, meu ciclo circadiano está completamente desalinhado. Essa é a questão. E aquelas pessoas que... Meu irmão é uma dessas. Que às vezes, assim,
vai dormir e dorme 10, 12, 14 horas seguidas. Qual é essa correlação? Tipo, isso é algo normal ou realmente é porque a pessoa está extremamente cansado e precisa realmente ter essa recuperação? Se ele faz isso todo dia, se é todo dia isso, ele muito provavelmente é o que a gente chama de dormidor longo. Se ele faz isso só aos finais de semana, ele está tentando compensar um débito dele da semana que não é interessante, que ele não consegue compensar do ponto de vista de sono, tá? A grande questão é o seguinte, a gente tem pessoas que são dormidoras longas, que elas precisam de mais horas para render bem. Elas precisam de 9, 10 horas para render bem, para render a média da gente aqui. E tem pessoas que são dormidoras curtas, que elas precisam de 5 horas ou 6 horas no máximo para render o que a gente rende com 7, 8 horas. Só que essas duas pessoas são os extremos. Elas são pouquíssimas pessoas entre nós. Esse perfil de dormidor longo, dormidor curto, é um perfil que existe pouco entre a gente. Por mais que aquela pessoa que diga, não, eu dormi 6 horas, eu tô bem. Você pode estar bem agora, mas a conta vai chegar. Tá? E como é que eu identifico isso? É difícil identificar uma pessoa que é dormidora curta e que não vá sentir nenhum prejuízo no passado dos anos. Então, dormir muito e para ficar bem pode ser débito de sono ou pode ser que você seja um dormidor longo. Eu diria que usualmente é porque a pessoa está em débito de sono, entendeu? E até às vezes a pessoa, não, eu dormi pouco, mas eu dormi bem. Mas quando chega durante o dia ali, pós a hora do almoço, a pessoa já tá mais sonolenta, já tá mais lenta. E aí fica sempre nesse efeito compensatório, né? Isso. Exatamente. Se a pessoa dorme pouco, mas ó, eu tô bem, acordei bem. Se ela sente sonolência durante o dia, né, a gente até avalia, pergunta assim, se você estiver numa fila, sentado, esperando ser atendido, se ficar meia hora calmo, você cochila? Aí sim, então você tá com sonolência. Você está com sonolência. Então, isso aí não é interessante. O que isso quer dizer? Que o seu sono não foi um sono restaurador. Você acordou bem, porque você está descansado, mas logo você vai ficar cansado e com sono. Então, a sua necessidade de sono ela vai vir antes da noite. Ela vem durante o dia. Então, o seu sono, ele não foi restaurador. Você acordou bem, mas é que nem a bateria viciada do celular. Sim, sim. É igualzinho. Então, você carregou ela 100%. Quando está na metade do dia, ela está em 20%. Ou seja, ela tá viciada. Então, eu quase todos os dias realmente eu tenho essa sonolência. Então quer dizer que já faz um bocado de tempo que eu não consigo dormir bem, assim... De forma restauradora. De forma restauradora. Eu não lembro, realmente assim... Geralmente no final de semana eu fico mais tranquilo. Porque realmente é quando eu desacelero basicamente 100%. Isso. E aí chega na sexta, eu durmo bem, acordo bem, não tem despertador, não tem aquela agitação do dia. Mas hoje mesmo, depois do almoço, eu vim no carro dirigindo o trânsito, eu falei, rapaz, tá dando soninho. A sua bateria tá viciada durante a semana. E aí entra nesse ponto. E é algo que realmente eu venho entendendo que eu preciso melhorar. Porque é como a gente tava falando, né? É um tripé. Isso. Não adianta a gente tá... E eu sinto, fisicamente falando, e até esteticamente falando, quando eu consigo estar com uma qualidade de sono melhor, eu consigo realmente render no restante do dia, no contexto geral. Não, a pessoa rende assim, fisicamente, cognitivamente, o humor também muda. O humor da gente muda. A gente quando dorme bem, pode ter o estresse que for, a gente reage de forma diferente. No dia que a gente dorme mal, bicho, você tá mais irritado, tá comprovado já, tem um monte de estudo mostrando que o nível de irritabilidade, ele é muito maior no dia que você dorme pouco. É muito maior. Peraí que, qual a tua pergunta mesmo, Paulinho? Paulinho queria saber de se você tem restrição de sono, influencia também no rendimento na hora do lado vamos ver, na hora do sexo. Tinha perguntado a mim naquela hora? Influencia, essa pergunta é interessante, influencia. Por quê? Porque, por exemplo, a questão da performance sexual, ela está muito associada, especialmente no homem, à liberação de testosterona, tá? E eu falei, se a gente dorme pouco, a gente libera menos testosterona, porque ela é liberada no sono. Se eu durmo pouco, a tendência é que com o passar do tempo, eu tendo a ter uma diminuição na minha testosterona circulante e, consequentemente, no meu desempenho sexual. Então, isso impacta diretamente. Então, dormir bem faz bem até pro relacionamento. Pra libido, né? Influencia. Pra libido. E aí é um ponto importante, porque muitas vezes a pessoa, o homem em si, ele vai fazer lá os exames, a testosterona deu baixa. Mas aí não é um cara que fuma, não é um cara que bebe, não é um cara que tem uma vida relativamente saudável.
E aí ele não entende o porquê. Muitas vezes pode ser porque o sono dele tá impactando. E principalmente hoje que a gente vive, como a gente conversou, né? Numa sociedade, principalmente nos homens acima de 30 em diante, que tem uma rotina muito mais corrida em relação a trabalho, viagens, a relação realmente do dia a dia, do estresse, faz com que realmente isso aumente o nível de cortisol, influencia diretamente no sono, e aí entra na cascata negativa, né? Isso. Isso falou é muito importante, que a gente não tinha falado sobre cortisol. O cortisol, ele, quando a gente começa a dormir, ele baixa. Se eu estou estressado, ele não baixa. Ele vai estar alto. E aí impacta meu sono. Então a gente tem a testosterona, o GH e tem o cortisol. Só que ao contrário, a testosterona sobe e o cortisol desce. Se eu estou estressado, ele não vai descer. No sono, ele só começa a levantar, a subir a liberação dele no finalzinho do sono, quando eu estou acordando. Para quê? Para me preparar para o novo dia de estresse. Durante o sono, a tendência dele é de baixar. E aí, se eu estou estressado, ele não baixa. E aí, impacta diretamente no meu sono. Se eu durmo mal, eu vou ter menos testo e menos rendimento na cama. E trazendo para a parte também de saúde, a gente correlacionando aqui, né? A gente sabe que o nível elevado de cortisol aumenta o nível de estresse, o nível de estresse aumenta o nível de gordura também. A gente, até na região abdominal, hoje tem estudos que mostram que muito estresse faz com que a gente aumente essa circunferência abdominal em relação à gordura. E aí, a gente afetando diretamente no sono, vai trazer aquela mesma cascata que a gente conversou sobre a relação de possíveis aumentos em relação a infarto, a apneia do sono. Isso. Tudo acaba que, mesmo a gente indo por outro caminho, a gente sempre tem a mesma correlação. Exato. É isso. O sono, ele tem uma relação vice-versa com várias coisas, bidirecional com várias coisas. Se eu durmo pouco, eu tendo a engordar. Se eu engordo, prejudico o meu sono. Se eu durmo pouco, eu tenho a tendência de fazer menos exercício físico. Se eu faço menos exercício físico, eu durmo mal. Então, é uma relação bidirecional. É exatamente o que você falou aí. É a pessoa que dorme pouco, ela libera mais cortisol, ela vai ter mais vontade de comer doce, aí aumenta a quantidade de caloria que ela consome e, a longo prazo, isso vai causar o quê? Aumento do peso corporal. E aumentar o peso corporal vai aumentar a gordura no pescoço, podendo causar a apneia do sono. É exatamente isso. Isso que tu falou, né, Zé, de aumentar doce. Tanto que até a gente, na prática, no dia a dia, quando a gente não vai assistir um filme até mais tarde, quando vai dando determinada hora, a gente começa a sentir mais fome. Isso. É isso. Começa a sentir mais fome. Por quê? Porque a gente tá com o nível de cortisol ainda alto, porque a gente não começou a dormir. Então dá vontade de comer uma besteirinha aqui, uma besteirinha ali, e é nessa que a gente vai ganhando peso, e tá feita. E a pessoa fala, né, eu ganhei peso, mas eu continuo como pouco, eu tô engordando porque eu como pouco, mas a pessoa não entende que o sono vai estar correlacionado diretamente a realmente esse ganho ou até reganho de peso. Exatamente. Isso que você falou é muito importante. A pessoa, ela come pouco, ela tem uma baixa ingestão de caloria ou adequada, ela faz exercício físico, mas ela falta o terceiro tripé da saúde, que é o sono. Porque o sono ele vai regular tudo isso. A função do sono, além de restaurar a gente, do ponto de vista físico e cognitivo, é reorganizar tudo que a gente produziu durante o dia. Então, por exemplo, se a gente faz um trabalho, se a gente usa muita cabeça, o nosso organismo, durante o sono, ele vai limpar o nosso lixo metabólico na cabeça e ajudar a gente a levantar restaurado. Se a gente fez exercício físico durante o dia e gastou energia, é durante o sono que a gente vai recuperar essa energia. Se a gente não dorme bem, isso vai impactar diretamente, tanto no corpo quanto no cérebro, desorganizando isso. E aí, se desorganiza isso, desorganiza o humor, dá vontade de comer mais, né? Já temos estudos aí mostrando que pessoas que dormem pouco têm desequilíbrio de leptina e grelina, que são sinalizadores de obesidade, né? Então, a pessoa está mais inflamada. Por exemplo, o cara que tem a apneia do sono, ele é naturalmente mais inflamado. E um cara que é obeso também é mais inflamado, né? Isso aí, o fator de risco cardiovascular para quem é inflamado é muito maior. Então, tá completamente ligado a relação de sono e alimentação também. E hoje, José, tu tem um e-book, né? Nesse e-book, qual é a abordagem que tu fala sobre ele na relação do sono? Pronto. Esse material do e-book foi pensado para pessoas que me procuravam querendo melhorar o seu sono, tá?
e que pediam orientações. Então, existe na literatura um protocolo chamado higiene do sono, que é um protocolo com 8 a 9 passos que você deve ter para promover um sono realmente restaurador. Esse meu e-book, que está disponível gratuitamente na minha rede social, ele depois pode seguir aí, é doutor.ozeasfilho. Ozeas com Z, né? Ozeas com Z, é doutor.ozeasfilho. Lá tem o meu e-book gratuito, pode baixar lá. Esse e-book, ele foi feito justamente para pessoas que têm problemas do sono e que conseguem melhorar o seu sono apenas com mudança de comportamento. Então ele fala assim, evitar telas 2 horas antes, só que ele diz por que isso deve ser feito. Ele fala assim, climatizar o seu quarto, tirar pontos de luz no seu quarto. Ele fala que a cama é um lugar para dormir e para ter relação sexual apenas, não para ver televisão. Ele fala sobre o aspecto da cafeína, até que horas do dia eu posso tomar cafeína ou café, né, ou estimulante para não impactar o meu sono. Então, foi um e-book que eu montei gratuito para ajudar as pessoas que têm problemas do sono e que é baseado num protocolo comprovado cientificamente, que é o protocolo de higiene do sono. É um protocolo que ele foi desenvolvido pela Fundação Nacional do Sono, americana, e aí está difundido aí para todo mundo e mostra que realmente faz efeito. Existe algum dado, Oséias, assim, eu não sei se nível mundial, nível Brasil, a correlação de quantas pessoas, uma média de quantas pessoas sofrem realmente de problemas com o sono? 70% do Brasil tem queixa de sono. É muita gente. É muita gente. São 2/3. Então, se a gente tem 50 milhões de habitantes, 160 milhões de pessoas no Brasil vão apresentar algum problema do sono. O custo com tratamento só com a apneia do sono no Brasil, por ano, é de 12 milhões de reais. Só com a apneia do sono. Que é um distúrbio do sono. A gente tem insônia e tem outros distúrbios. Então, o sono ele é um problema de saúde pública e que a gente ainda não abriu o olho para isso. Se 1/3 do país tem alguma queixa de sono, imagina como seria a produtividade dessas pessoas se dormissem bem. Economicamente falando. Entendeu? Seria outra coisa. Só que a gente ainda não abriu o olho para isso. E já tem outros países que têm esse cuidado com o sono, Zé, assim, da sua população no geral, ainda realmente é algo que, em nível mundial, ainda é algo que está sendo mais dado atenção agora. Na Europa, existe um banco de dados de milhões de noites de sono de pessoas que está sendo utilizado para coletar esses dados e para fomentar políticas públicas de saúde voltadas para a promoção de uma boa qualidade do sono. No Brasil, a gente ainda não tem dados como esse. Tem só um estudo realizado em São Paulo, há 15 anos atrás, que falou a prevalência de pessoas com apneia do sono, e tem esses dados de queixas do sono, né, de 70% das pessoas. Então, 160 milhões de pessoas no Brasil têm alguma queixa de sono. Esse é um dado. Nos Estados Unidos, eles estão rastreando por telefone quem tem problemas de sono. Mas lá na Inglaterra, que é o país principal disso, eles estão usando os dados tanto de dispositivos vestíveis, né, os wearables, celular, relógio, tudo isso, como dados do sistema de saúde deles lá, para coletar informações, para fomentar, num período mais curto de tempo, políticas de promoção de qualidade do sono. Mas ainda não tem, efetivamente, uma política instaurada já, mas já tem os estudos. Então, nos congressos que a gente tem ido, já tem banco de dados de 6 milhões de noites, por exemplo. São 6 milhões de pessoas ou de noites sendo realizadas. Isso é um puta de um dado. Isso é muito interessante, entendeu? E é uma grande escala, né? Exato. Não é uma pesquisa, vamos dizer assim, mediana baixa. Realmente é uma... Porque entra no ponto que acaba que, se não tivesse cuidado, daqui a uns anos a relação de doenças correlacionadas ao sono pode vir ao mesmo nível também de doenças causadas por obesidade, doenças causadas por câncer, diabetes, hipertensão, realmente, porque na realidade eu acho que no contexto geral uma sempre vai estar sempre conectada à outra. Sim, com certeza. O que acontece em relação a trabalho e sono, por exemplo, o que a gente tem visto, fizeram um estudo em São Paulo, no Brasil, foi a única iniciativa nesse sentido, né, de importância. O professor Marco Túlio fez um estudo em São Paulo que virou lei, o estudo dele. Ele fez um estudo em trabalhadores noturnos, em caminhoneiros. Caminhoneiros,
Caminhoneiro é uma população que a gente sabe que toma muito estimulante, né? Para passar a noite dirigindo, né? Algumas rodovias hoje em dia já é proibido dirigir à noite o caminhoneiro, né? Por conta do risco de acidente de trânsito. E aí o que foi aconteceu? Em São Paulo hoje, salvo engano, é lei, o caminhoneiro ele tem que fazer um exame de polissonografia para ter habilitação para dirigir. Isso é o quê? Isso foi uma pesquisa que fez, mostrou que pessoas que dirigiam à noite tinham um risco muito maior de causar acidente de trânsito e morte. E aí, por conta disso, fizeram, para dirigir caminhão à noite, caminhão, de forma geral, é obrigatório fazer exame de polissonografia para saber como é que está o sono dele. Então, foi uma iniciativa de saúde pública que virou lei. Mas isso foi uma iniciativa, assim, pontual, entendeu? E realmente, se a gente for analisar a grosso modo, quando a gente vê realmente acidentes assim mais expressivos em relação à mídia, são sempre acidentes durante a madrugada. Exatamente. É muito difícil ocorrer um acidente muito sério. Logicamente, a gente sabe que Sim. no Brasil a gente tem acidentes fatais diariamente em relação a trânsito. Mas em relação a grande escala, tipo caminhões, ônibus, realmente sempre acontece mais no período da madrugada. E isso está muito associado ao sono. Por quê? O motorista, ele trabalha à noite e a rota dele é à noite, né? Muitas vezes durante o dia ele não consegue dormir por conta da rotina dele e ele vai para o trabalho com sono. Só que ele está transportando, se for motorista de ônibus, está transportando outras centenas de vidas, né? E aí a gente não tem como saber se aquela pessoa tava com sono na hora, porque se o acidente for fatal, não tem como saber. Aí agora me gerou uma curiosidade, porque eu sou um cara que eu já viajei algumas vezes de avião. E os voos de madrugada, hein? Como é que... Rapaz, isso é interessante demais. Semana passada eu li uma matéria dizendo que o avião voou 10 minutos sem comando. Passou no jornal. O piloto foi no banheiro e o copiloto passou mal. Teve um ataque de epilepsia que não tinha sido identificado no exame dele de habilitação. Durante 10 minutos, o avião ficou na rota de cruzeiro programada no piloto automático. E aí, voltando agora para o sono, existe um movimento na aviação civil de que os pilotos estão trabalhando com a carga excessiva de trabalho e eles não têm dormido o suficiente que precisa para pilotar, né? Existe um embate entre os pilotos e as companhias aéreas. Então, hoje em dia, assim, pode ocorrer de você estar voando e ter um ou outro lá na frente tirando um cochilo. Um vai estar acordado, mas o outro pode estar tirando um cochilo. Sem nenhum problema. Pode acontecer isso. Com certeza. Porque eu fiquei pensando, por que se acontece em ônibus, em caminhão, demais? Porque não vai acontecer também no avião, né? A diferença é que assim, eu não sou entendido, né? Mas o avião, ele tem toda a programação dele que você bota a rota e vai. E o caminhão, não. Né? Verdade. Essa é a diferença. E assim, né? Eu acho que a probabilidade é menor de vir outro avião de frente. Isso, né? Exato. E você não vai escutar o piloto dizer assim, pessoal, vou tirar um cochilo aqui e já volto, viu? Ele não vai dizer isso. Mas com certeza deve ocorrer. E o pior é que eu gosto de viajar de madrugada, velho. Agora eu também. Eu digo, não, eu vou viajar de madrugada, porque é mais tranquilo, o aeroporto não tem aquela agitação toda. E agora eu vou ficar nesse passo. Exatamente. E aí, Osés, assim, eu acho que se a gente for parar realmente para falar sobre sono, tem muito mais coisas, né? Que a gente destrinchar, que a gente alinhar. Mas também eu gosto de deixar aquele gostinho de quero mais para vocês verem os próximos episódios que a gente vai falar sobre, né? Uhum. E eu queria realmente que você deixasse um recado para quem vai nos assistir, para quem vai acompanhar e consumir esse conteúdo, falar também, quando terminar aqui, a gente vai falar sobre e-book, a gente vai postar, porque realmente eu acho que é necessário compartilhar essas coisas que são boas, ainda mais de graça. Isso. De compartilhar um e-book sobre sono. A gente vive nessa geração que realmente a gente dorme pouco. E realmente você deixar seu recado, fique à vontade aí, não só para deixar recado só sobre sono, mas recado no geral. Uhum. Meu recado para cuidar do sono, você não deve negligenciar. Esqueça isso de que enquanto eles dormem, você trabalha. Cuide da duração do seu sono. Cuide da qualidade do seu sono, para que seja um sono profundo, e cuide da regularidade do seu sono. A partir do momento que você conseguir cuidar desses 3 aspectos, a sua vida vai funcionar de uma forma muito melhor. Então, cuide do sono, tá? Trabalhe, viva sua vida, mas entenda, o sono, a função dele é de restaurar o seu organismo e de você tá bem. Se você não cuida dele, a conta vai chegar.
É como a gente falou aqui, se você está em débito de sono durante a vida, é um empréstimo que em alguma hora aquele banco vai cobrar. E aí isso vai cobrar de alguma forma. Então, cuide do seu sono. Não esqueça do pilar do sono. Qualidade, quantidade e regularidade. Por quê? Porque o sono é o pilar da saúde. Se alimente bem, faça esse físico e também cuide do sono. Esse é o meu recado. E assim, finalizamos hoje, mais esse programa hoje junto com o Oséias. Agradeço a todos que vão nos assistir e não esqueçam de seguir o Oséias nas redes sociais. Qual é o teu Instagram, Oséias? É doutor.oséias Filho. O Oséias é O-Z-E-A-S. Me seguir, @Kaique Lins, C-A-Y-K-E, também é diferente e aí tem que soletrar. Seguir nossos canais, Playhits TV, no TikTok, YouTube e no Instagram. Agradeço a todos e até o próximo episódio.